Olá, queridos amigos. A igreja em Corinto era uma comunidade cristã jovem que enfrentava diversos problemas. Todos os membros queriam se destacar com as manifestações do Espírito Santo, e isso gerava desordem e rivalidade. A necessidade de esclarecer esse assunto surgiu do fato de que os coríntios haviam se separado recentemente do paganismo. Por essa razão, faltava-lhes conhecimento sobre a revelação do verdadeiro Deus e faltava-lhes a influência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo menciona uma lista de dons espirituais para apontar as diferentes maneiras pelas quais o Espírito Santo trabalha na vida e na igreja. Como recém-convertidos ao cristianismo, vindos do paganismo, os coríntios ainda tinham conceitos errados, arraigados, e estavam fascinados por testemunharem dons espirituais maravilhosos. Os cristãos de Corinto questionavam a magnitude relativa desses dons do Espírito, e alguns se gabavam de que seus dons eram maiores e mais importantes do que os dos outros membros da igreja que estava em crescimento. Isso gerava rivalidade e caos nos cultos que, no primeiro século, não contavam com mais de 30 a 40 pessoas, fazendo com que uma pequena igreja gerasse grandes brigas e um distúrbio geral em um núcleo tão compacto. Dos versículos 4 ao 6, Paulo aponta a origem dos dons e conclui no versículo 11 que os dons são dados pela graça do Espírito Santo. A provisão para a concessão dos dons a cada membro da igreja está nas mãos do próprio Deus, que, de acordo com a sua sabedoria, os concederá no devido tempo. Esse conceito não foi compreendido pelos primeiros cristãos de Corinto, que pensavam que ter um dom espiritual proeminente significava mais espiritualidade. O apóstolo observa que, embora haja uma variedade de dons específicos em cada um dos cristãos, deveria existir a mesma pulsação, batimento no coração de cada um dos coríntios, pois a missão era a mesma. No capítulo 13, Paulo apresenta o verdadeiro significado da espiritualidade em Cristo. Para destacar esse conceito, ele usa uma analogia aplicável ao caso dos coríntios. Paulo apresenta a igreja como o corpo de Cristo, o que significa que ela é um corpo unido, com Cristo como sua cabeça. O conceito de unidade do corpo era representado pelos pensamentos filosóficos e fábulas da época. Portanto, não era uma novidade para os cristãos de Corinto. Além disso, ele também é mencionado em Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 5. Cada parte do corpo é diferente, mas todas as partes são essenciais para que o corpo funcione como um todo. Por isso, não existe um corpo que seja todo olhos ou todo pés e funcione adequadamente. Não existe igreja completa, se todos os crentes tiverem o mesmo dom. Todo crente com um dom espiritual é essencial para o corpo de Cristo. Os dons mais espetaculares não são evidência de superioridade espiritual, mas servem para complementar a unidade do corpo. Até mesmo a menor célula tem um propósito especial. Dos versículos 18 a 24, Paulo explica que é Deus quem, de acordo com sua onisciência, determina a obra que cada membro do corpo deve realizar. Paulo termina o capítulo com um verso que serve como um prelúdio para o capítulo 13, onde ele mostrará o verdadeiro resultado da espiritualidade. Um teste simples, mas devastador para aqueles que, com sua arrogância e orgulho, afirmam ser superiores aos seus irmãos e irmãs no Senhor. Amigos, que Deus nos ajude a não pensar que somos melhores, superiores por nossos dons espirituais, mas que eles nos direcionem para a unidade no corpo de Cristo e que a obra que Ele começou em nós seja dirigida por Ele e que a honra seja dada a Ele. Amém.